O Vasco da Gama voltou ao centro das atenções com movimentações importantes no mercado da bola, decisões de bastidores e um cenário no Campeonato Brasileiro que mistura alívio e frustração. A semana começou quente, e o torcedor cruzmaltino está vivendo um misto de sentimentos, entre a expectativa por reforços e a decepção por mais uma oportunidade desperdiçada dentro de campo. Vamos direto ao ponto. O nome que está circulando com força nos corredores de São Januário é o do zagueiro Léo Duarte. O jogador, que foi revelado pelo maior rival, está interessado em vestir a camisa do Vasco e já vinha conversando com a diretoria cruzmaltina há alguns dias. E não é só vontade do jogador, não. A negociação avançou bastante, estava tudo alinhado para um desfecho positivo, com o atleta se preparando para desembarcar no Rio de Janeiro. Mas como tudo no Vasco é mais complicado do que deveria ser, uma lesão grave mudou completamente o roteiro. No último jogo pelo Başakşehir, da Turquia, Léo Duarte acabou sofrendo uma entorse no tornozelo. A lesão vai deixá-lo fora de combate por pelo menos um mês, e isso foi o suficiente para frear as conversas. O negócio, que estava praticamente fechado, foi suspenso pela diretoria cruzmaltina. E aí, amigo, é aquela velha história, quando parece que vai, não vai. Quando tudo tá certo, dá errado. O Vasco é mestre em esbarrar nas próprias esperanças. E não para por aí. Outra situação que gerou bastante burburinho foi a venda do jovem Luiz Gustavo para o Bahia. Zagueiro de apenas 19 anos, cria da base vascaína, o garoto já vinha chamando atenção há um bom tempo. O anúncio oficial aconteceu na noite passada, com o clube baiano apresentando o defensor como reforço e o Vasco confirmando a transação em seu canal oficial de comunicação. Os valores giram em torno de 35 milhões de reais. É uma quantia considerável para os padrões do futebol brasileiro, ainda mais se tratando de um jogador que sequer teve sequência no time profissional. Claro que a torcida sente. Ver uma joia da base indo embora antes mesmo de mostrar seu potencial no time de cima machuca. Mas a grana é boa, e o clube precisa de caixa. E esse é o ponto que pega. Vender um garoto como Luiz Gustavo pode até ser justificável, mas a grande pergunta que fica é, esse dinheiro vai ser reinvestido no time? Vai entrar no futebol ou vai sumir nos corredores administrativos? Porque, amigo, se tem uma coisa que o torcedor não aguenta mais, é ver promessa indo embora e o elenco principal sem reposição. Não dá mais para aceitar a ideia de que vender é necessário se o dinheiro não se transforma em competitividade. Inclusive, falando em zagueiro e em reforço, um outro nome que está muito próximo de acertar com o Vasco é o do brasileiro Nathan Silva. O defensor, que atualmente defende o Pumas, do México, já manifestou interesse em voltar ao Brasil, e o cruzmaltino se antecipou para tentar fechar esse acordo. A proposta enviada gira em torno de 5 milhões de dólares, parcelados em 3 vezes. A princípio, o clube mexicano queria um pouco mais, 6 milhões. Mas a conversa está andando, e há um clima de otimismo para que o martelo seja batido nos próximos dias. O que pesa a favor do Vasco é o desejo do jogador. Nathan já deixou claro que quer vestir a camisa do gigante da colina. A diretoria de lá está reunida para discutir os próximos passos, mas tudo indica que esse será o próximo nome a desembarcar em São Januário. Nathan Silva é um zagueiro que impressiona pelo vigor físico, pela presença em jogadas aéreas e até pela capacidade de fazer seus golzinhos em bola parada. É forte, rápido, experiente e chega como uma reposição importante, especialmente depois da saída do Luiz Gustavo e da frustração com o Léo Duarte. Mas não é só flores. Segundo a imprensa mexicana, o ponto negativo do Nathan é o excesso de cartões. Faz muitas faltas e acaba suspenso com frequência. Ainda assim, diante do que tem no elenco, o Vasco não pode se dar ao luxo de escolher demais. Precisa de peças, precisa de alternativas. E rápido. Esse movimento agressivo no mercado tem uma razão clara: o time está afundado na parte de baixo da tabela, e a rodada do fim de semana mostrou como o clube perdeu uma chance de ouro. Foi uma daquelas rodadas perfeitas. Fortaleza perdeu, Juventude perdeu, Vitória tomou uma goleada histórica do Flamengo no Maracanã. O Santos também tropeçou, o Grêmio não passou de um empate. Só o Vasco, só o time da colina, foi lá e não fez a sua parte.
Perdeu para o Corinthians, que inclusive subiu na classificação e deixou o Vasco ainda mais pressionado. E o pior, amigo, é que não foi só uma derrota. Foi uma oportunidade jogada no lixo. Se o Vasco tivesse vencido o Corinthians, teria ultrapassado o próprio clube paulista, além de Santos e outros concorrentes diretos. Estaria hoje respirando fora do sufoco, talvez até sonhando com um G12. Mas como sempre, o time falhou. De novo. E quando todos os resultados te favorecem, e você não aproveita, a sensação que fica é que o problema não é sorte, não é fase, é falta de competência mesmo. Nesse contexto todo, é impossível não colocar o técnico Fernando Diniz na roda. São quase 3 meses de trabalho no comando técnico do Vasco e apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. E isso não se sustenta. O torcedor está cansado de acreditar, cansado de esperar milagres que não vêm. E o pior de tudo, já tem jogo de novo batendo na porta. Nesta quarta-feira, São Januário vai receber o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. É mais uma chance de fazer algo grande, de mostrar força em casa, de mudar a narrativa da temporada. Mas com esse desempenho recente, é difícil criar expectativa. Um milagre precisa acontecer, porque o time não aguenta mais carregar o peso do fracasso. Se tem um alívio nesse mar de angústia, é que o Vasco deve ter reforços à disposição para esse confronto. Jogadores que estavam no departamento médico e que estão sendo preparados para entrar em campo. Pode não ser o suficiente, mas qualquer ajuda é bem-vinda. A torcida vai lotar o Caldeirão, como sempre faz, mas precisa de resposta dentro de campo. E o elenco tem que entender a urgência do momento. Não dá mais para adiar reação. O campeonato vai se afunilando, e quem não pontua agora corre o risco de entrar numa espiral negativa quase impossível de sair. Agora, enquanto a janela está aberta, os bastidores seguem fervendo. Além de Léo Duarte e Nathan Silva, outros nomes foram oferecidos ao clube nos últimos dias. O zagueiro paraguaio Alex Duarte, do Spartak Moscou, e o colombiano Jean Carlos Pestana, do América de Cali, estão na lista de possíveis reforços. Ambos foram apresentados por empresários, numa tentativa de colocar mais opções na mesa da diretoria. O Vasco analisa os nomes, mas ainda não fez nenhuma proposta oficial. A prioridade, neste momento, é fechar com Nathan Silva e, dependendo da evolução da recuperação de Léo Duarte, retomar as conversas com o defensor. Mas o ponto crucial é que o tempo está correndo. O Vasco precisa agir. Precisa encorpar esse elenco que sofre com lesões, atuações inconsistentes e um sistema defensivo que não passa segurança. A chegada do Robert Renan foi um bom início, mas está longe de ser suficiente. O clube precisa de pelo menos mais 2 nomes para a zaga, e isso tem que acontecer agora. Não dá para esperar mais 1 ou 2 rodadas. A janela não vai ficar aberta para sempre, e o campeonato não vai parar para esperar o Vasco se organizar. O torcedor está de olho. Cada movimentação da diretoria é acompanhada com lupa. E com razão. A paciência já foi testada demais nos últimos anos, e a margem de erro agora é mínima. Cada contratação precisa ser certeira. Cada venda precisa ser explicada. Cada escolha precisa ser justificada. Porque o clube está no limite. E só quem vive o Vasco sabe o peso que isso carrega. E por falar em peso, é impossível não comentar aquele sentimento amargo que o torcedor sente ao ver o rival vivendo o melhor momento da sua história, enquanto o Vasco atravessa um dos piores períodos da sua existência. É uma coincidência cruel, quase provocação do destino. A torcida vascaína vê o Flamengo empilhar títulos, golear adversários e dominar o cenário nacional, enquanto o gigante da colina luta contra o rebaixamento e tenta se reconstruir no meio do caos. É desanimador. É revoltante, e torna cada derrota ainda mais dolorosa. Porque não é só o insucesso próprio que pesa, é o sucesso do outro. É como se a ferida fosse cutucada todo dia. Mas mesmo assim, a torcida segue. Lota estádio, compra camisa, apoia nas redes sociais. O sentimento nunca morre, mesmo quando tudo desaba. E é exatamente por isso que o Vasco precisa responder. Precisa agir com responsabilidade, com inteligência e com senso de urgência.
Porque o que está em jogo não é só uma vaga na tabela. É a dignidade de um clube que já foi referência, que já foi temido, que já foi respeitado. E que agora precisa, mais do que nunca, reencontrar o seu caminho. E o mais curioso, ou talvez o mais revoltante para muitos torcedores, é perceber que mesmo com toda essa situação, com a torcida empurrando, com o clube tentando se reorganizar financeiramente, com a janela aberta e as necessidades escancaradas, o Vasco ainda parece agir com aquela velha lentidão. Parece que o clube se acostumou a correr atrás do prejuízo, a apagar incêndio no meio da floresta, quando deveria estar planejando o futuro com antecedência. A verdade é que não dá mais para depender da sorte, de jogador que cai no colo, de negócio que só fecha na última hora. O Vasco precisa de planejamento, precisa ser ágil, precisa parar de errar tanto. Esse caso do Léo Duarte é só mais uma das várias situações que mostram como o clube precisa ser mais rápido. O jogador queria vir, estava tudo certo, tudo costurado, e aí a lesão acontece e o negócio desanda. Beleza, ninguém tem controle sobre isso, lesão faz parte do futebol, mas é exatamente por isso que o clube não pode ter um só alvo. Não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Tem que ter plano B, plano C, tem que estar preparado para reagir. Porque hoje, qualquer imprevisto vira um drama no Vasco. Qualquer percalço vira um problemão. E isso cansa, isso desgasta, isso mina a confiança de quem acredita que o clube está tentando virar a página. E é aí que entra a importância do nome do Nathan Silva. É o tipo de contratação que o Vasco precisa acertar. É um jogador que chega para ser titular, que já viveu pressão em outros clubes, que tem bagagem e que pode entregar uma segurança que o sistema defensivo cruzmaltino não tem. E se tem uma posição em que o Vasco não pode mais errar, é na zaga. Foram tantos erros nos últimos anos, tantas apostas que não deram certo, tantos nomes que chegaram como solução e viraram problema, que a torcida hoje já olha com desconfiança até quando o nome é bom. Por isso, Nathan precisa vir, precisa jogar e precisa mostrar logo a que veio. Agora, o que não pode acontecer é o Vasco vender uma joia da base, embolsar 35 milhões de reais e simplesmente deixar esse dinheiro sumir. A venda do Luiz Gustavo precisa ser reinvestida no futebol. Precisa ajudar a montar um elenco mais competitivo. Não adianta de nada fazer caixa se o time continua sofrendo dentro de campo. E o torcedor percebe isso. O torcedor entende que às vezes é necessário vender. O que ele não aceita mais é ver o time ficar mais fraco depois da venda. Porque historicamente, o Vasco já perdeu talentos demais e quase nunca soube usar bem esse dinheiro. E vale lembrar que Luiz Gustavo não é um nome qualquer. Apesar de jovem, o garoto já mostrava potencial, já era observado por outros clubes, e com um bom trabalho poderia render muito mais no futuro, tanto em campo quanto em valor de mercado. Mas a necessidade financeira falou mais alto, como sempre tem falado. E o Bahia foi lá, aproveitou a oportunidade, fez a proposta e levou. E o torcedor vascaíno, mais uma vez, ficou com a sensação de que o clube vende antes de tentar. De que abre mão do potencial antes de arriscar um pouco mais. A sensação é sempre de que o Vasco vende barato e compra mal. E enquanto isso tudo acontece fora das quatro linhas, dentro de campo a situação continua apertada. O desempenho recente é pífio. E se tem algo que precisa ser cobrado com firmeza, é o trabalho do técnico Fernando Diniz. Porque não é só resultado que está faltando. Está faltando consistência, está faltando padrão de jogo, está faltando evolução. Um time que não melhora com o passar das rodadas é um time mal treinado. E isso precisa ser dito. Ninguém aqui está pedindo milagre. Mas com o elenco que o Vasco tem hoje, dava para estar jogando mais bola, dava para ter pontuado melhor em vários jogos. E se o time continua tropeçando sempre nos mesmos erros, é porque tem algo errado na condução do trabalho. Diniz é um técnico que tem ideias, que sabe montar time com posse de bola, que gosta de ofensividade. Mas também é conhecido por não corrigir os próprios defeitos. E isso, no Vasco, vira um problema enorme. Porque um time com a defesa frágil e sem confiança precisa de um treinador que saiba proteger o time, que saiba ajustar as linhas, que saiba se adaptar. E até agora, o Vasco não mostrou nenhum desses sinais sob o comando dele.
Só mostrou fragilidade. E quando você tem fragilidade técnica somada à pressão emocional, o resultado é sempre o mesmo: derrota. E não adianta achar que as vitórias vão cair do céu. Que o São Januário lotado vai fazer milagre. A torcida empurra, apoia, acredita. Mas o time tem que corresponder. O mínimo que se espera é entrega, é organização, é vontade de vencer. E nem isso tem sido visto com frequência. Em jogos como contra o Corinthians, o Vasco simplesmente não pode entrar desligado. Não pode desperdiçar pontos assim. Ainda mais numa rodada em que todos os concorrentes diretos tropeçaram. Era a chance de ouro, aquela rara combinação de resultados que escancara a oportunidade de subir na tabela. E o Vasco, como de costume, deixou passar. Esse tipo de coisa desgasta a confiança do torcedor. E mesmo que cheguem reforços, mesmo que o elenco melhore no papel, o time precisa mostrar dentro de campo que quer reagir. Porque se não mostrar, não adianta trazer mais 5, 6 nomes. O problema do Vasco não é só elenco. É mentalidade. É postura. É comportamento em campo. O time precisa entender o tamanho da camisa que está vestindo. Precisa saber que cada ponto perdido agora pode custar caro lá na frente. E não dá para depender só de nomes oferecidos por empresários. Claro que é válido analisar jogadores como Alex Duarte, do Spartak Moscou, ou Jean Carlos Pestana, do América de Cali. São atletas que podem agregar. Mas a diretoria precisa ter sua própria lista, seus próprios alvos, suas estratégias de mercado. Não dá mais para depender de sugestão de agente. Isso é coisa de clube que não sabe o que está fazendo. E o Vasco precisa mostrar que sabe. Que aprendeu com os erros. Que vai agir com mais profissionalismo daqui para frente. Inclusive, uma coisa que chama atenção é que a torcida continua fazendo a sua parte, mesmo diante de tanta incerteza. Lotando o estádio, comprando ingresso, se fazendo presente. Isso mostra o tamanho da paixão, mas também expõe o quanto o clube deve ao seu torcedor. Porque a paciência não é infinita. E se o clube continuar errando, essa mesma torcida que apoia vai cobrar com ainda mais força. E vai ter razão. Agora, olhando para frente, o que o Vasco precisa fazer é simples no papel, mas difícil na prática: vencer. Precisa vencer o Botafogo na Copa do Brasil, precisa vencer no Brasileiro, precisa voltar a respirar. E para isso, não basta só reforçar a zaga. O time todo precisa crescer. Precisa de um meio-campo mais criativo, de um ataque mais eficiente, de um grupo mais comprometido. Porque a verdade é que o Vasco perdeu o direito de errar. Cada jogo agora é uma final. E cada ponto perdido vai ser cobrado. E esse jogo contra o Botafogo, especificamente, tem um peso enorme. Não só pela rivalidade, mas pela possibilidade de o Vasco se classificar numa competição importante. A Copa do Brasil pode ser o respiro que o time precisa. Pode ser o ponto de virada da temporada. Mas para isso acontecer, o time precisa jogar muito mais do que tem jogado. Precisa entrar em campo como quem quer fazer história, e não como quem está cumprindo tabela. A postura faz toda a diferença. E é isso que a torcida espera, que o time, finalmente, entenda a urgência do momento. E enquanto a bola não rola, a expectativa segue crescendo. A cada hora que passa, o torcedor quer saber: vai chegar mais alguém? O Nathan Silva vem mesmo? O Léo Duarte vai se recuperar e fechar depois? Tem outro nome na mira? Essas perguntas vão continuar pipocando até que respostas concretas apareçam. E o Vasco, neste momento, não pode errar nem na comunicação com o torcedor. Precisa ser claro, objetivo, direto. Precisa mostrar que está no controle da situação. Porque a sensação de desorganização também afasta a confiança. E o clube precisa recuperar essa confiança, do torcedor, dos jogadores, dos investidores, de todo mundo. Essa janela de transferências é, sem dúvida, uma das mais importantes dos últimos anos. Porque não se trata só de reforçar o time. Trata-se de salvar a temporada. E talvez mais do que isso, trata-se de evitar que o clube mergulhe de novo num pesadelo de rebaixamento. Porque o risco está aí,
E quem finge que não vê, está sendo irresponsável. O Vasco precisa encarar a realidade de frente. E precisa agir à altura da sua grandeza. Agora é com a diretoria, com a comissão técnica, com os jogadores. A torcida já fez a sua parte, e vai continuar fazendo. Mas ela precisa de respostas. Precisa de atitude. Precisa de resultado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente do futebol brasileiro foi surpreendido nesta semana por um rumor que rapidamente tomou conta das rodas de conversa entre torcedores e comentaristas. Daverson, atacante conhecido pelo estilo irreverente e decisivo, teria rescindido o contrato com o Fortaleza e, em seguida, assinado com o Vasco da Gama. A notícia, embora não oficialmente confirmada por nenhum dos clubes, se espalhou com força pelas redes sociais e bastidores da bola, despertando curiosidade e desconfiança. O jogador, que recentemente vinha se destacando com a camisa tricolor cearense, teria manifestado o desejo de novos ares, e segundo vozes próximas ao elenco, estaria encantado com a ideia de vestir a camisa Cruz Maltina, símbolo de tradição e paixão no futebol nacional. O suposto rompimento com o Fortaleza teria acontecido de maneira surpreendente, sem sinais claros de desgaste público, mas rumores apontam que algumas divergências internas e o desejo de maior protagonismo podem ter acelerado o processo. Em São Januário, a possível chegada de Daverson já desperta expectativas de impacto imediato, tanto pelo carisma do atleta quanto por sua conhecida capacidade de decidir jogos complicados, principalmente em competições que exigem experiência e personalidade de sobra. Enquanto os torcedores do Fortaleza reagem com incredulidade e até certa indignação diante dessa possibilidade, em São Januário o clima seria completamente distinto. A torcida vascaína, acostumada a conviver com altos e baixos, teria recebido a notícia como um sopro de esperança para a temporada, já que a equipe busca reforços de peso para consolidar uma campanha competitiva no Campeonato Brasileiro. O nome de Daverson, por si só, carrega uma aura de polêmica e intensidade, características que se alinham ao DNA cruzmaltino, historicamente marcado por atletas de personalidade forte e capacidade de incendiar partidas. Há quem diga que o atacante já teria visitado as dependências do clube carioca, em um encontro discreto para alinhar detalhes de contrato e tempo de vínculo, algo que reforça a atmosfera de segredo em torno da negociação. Mesmo sem confirmações oficiais, esse tipo de rumor costuma crescer justamente pelo silêncio das partes envolvidas, e no futebol, quando ninguém desmente, é porque há fogo de verdade por trás da fumaça que o mercado insiste em espalhar. O possível movimento também reacende discussões sobre o planejamento de ambos os clubes. O Fortaleza, reconhecido nos últimos anos por uma gestão profissional e estratégica, não costuma abrir mão de jogadores importantes sem ter uma reposição à altura já mapeada. O fato de Daverson ser liberado de repente levanta suspeitas sobre uma ruptura de confiança ou mesmo sobre uma cláusula contratual previamente estabelecida, que teria permitido sua saída em caso de proposta considerada vantajosa para todas as partes. Já o Vasco da Gama, embalado pela pressão de sua imensa torcida e pela necessidade de resultados imediatos, estaria apostando em um nome de impacto para mexer com o vestiário e injetar confiança nos jovens talentos do elenco. A ideia de unir a irreverência do atacante ao peso da camisa Cruz Maltina é vista como um casamento que pode render frutos, ainda que críticos apontem para a instabilidade emocional do jogador, que em diversos momentos da carreira esteve envolvido em polêmicas e atritos dentro de campo. O cenário, se confirmado, ainda traz consigo implicações no mercado de transferências. A rescisão com o Fortaleza abre espaço para uma série de movimentações, já que o clube cearense teria de ir atrás de um substituto à altura para manter seu nível competitivo. Jogadores de ataque de perfil semelhante poderiam ser observados na Série A e até no mercado sul-americano, já que o modelo de gestão do Fortaleza permite ousadias estratégicas. Por outro lado, o Vasco pode ter dado um golpe de mestre ao se antecipar a concorrentes, assegurando a chegada de um atleta que, além de conhecido pela entrega em campo, é também um nome midiático capaz de atrair patrocinadores e reforçar a imagem do clube em meio a uma temporada de reconstrução.
Essa movimentação reforça a teoria de que o futebol brasileiro não é apenas decidido dentro das quatro linhas, mas também nos bastidores, onde contratos, rescisões e acordos de última hora podem mudar completamente o destino de uma equipe ao longo do campeonato. Entre desconfiança e empolgação, a possível transferência de Daverson para o Vasco da Gama continua sendo um tema recorrente nas conversas entre torcedores, jornalistas e dirigentes. O estilo imprevisível do atacante parece se confundir com a própria narrativa desse rumor, que pode muito bem se transformar em realidade concreta a qualquer momento. Para os vascaínos, a ideia de ver o jogador comemorando gols com a Cruz de Malta no peito soa como combustível para alimentar sonhos de grandes vitórias. Já para os tricolores cearenses, a sensação é de perda inesperada, um choque difícil de digerir em plena temporada. No meio de tudo isso, o próprio atleta, conhecido por suas declarações espontâneas e seu jeito excêntrico, permanece em silêncio, o que apenas aumenta as especulações. Seja como for, esse burburinho já cumpre seu papel, movimenta o noticiário, gera expectativa e mostra que, no futebol brasileiro, o inesperado está sempre à espreita, pronto para transformar um simples rumor em manchete de impacto nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.